Galera, um problema muito comum que eu tenho visto ultimamente são as pessoas que, devido a esse recolhimento, devido a essa situação de ficar em casa, elas têm deixado de treinar, elas têm parado de fazer os seus exercícios, seja porque não pode ir à academia, seja porque não tem como ir correr na rua, seja porque não tem a participação nos grupos, não pode jogar o futebol, e as pessoas pararam de fazer exercício. Se você parou de fazer exercício também e está aguardando passar esse período para retornar, esse vídeo é para você, pois eu tenho um alerta importantíssimo sobre a sua saúde e sobre o seu condicionamento físico que vão te deixar surpreso. Então assista esse vídeo até o final e vamos lá, vamos para aprender e ter mais conhecimento. Vamos lá! Naturalmente, todos nós estamos ficando em casa devido a esse período pelo qual passamos. Mas acontece também, muitas vezes, da pessoa que viaja, a pessoa que fica um tempo sem fazer os esportes, a pessoa que entra no inverno, época de chuva, e fica sem treinar. Isso é normal em determinados momentos, mas eu vou dizer para você o porquê isso é muito perigoso. Nós temos aí 3 situações, 3 agravantes que eu não recomendo que você pare totalmente as atividades e nós vamos listá-los agora. E o primeiro dos agravantes é naturalmente a perda do condicionamento físico. O que acontece é o seguinte, já ouviu falar naquela síndrome do ex-atleta? É a pessoa que tem uma experiência, uma vivência com a prática esportiva, com as atividades físicas, seja na academia, musculação, seja com corrida, futebol, seja qualquer uma das modalidades, natação, lutas, enfim. Todo mundo que tem experiência, que tem uma longa experiência na prática esportiva e para de treinar, o organismo ele regride. A memória muscular ele existe, porém você tem certos fatores que te atrapalham no retorno ao esporte. E aqui a preocupação, neste primeiro momento, nesse primeiro quesito, é justamente o retorno por conta do condicionamento físico. Imagina, você está acostumado a jogar futebol e aí em um determinado momento você fica 4, 5, 6 meses sem jogar. Quando você retorna, você não vai conseguir correr da mesma forma, chutar da mesma forma, ter o mesmo impulso, ter a mesma flexibilidade, a mesma mobilidade. Porque se você ficar totalmente parado, o seu organismo ele perde capacidade física. Ele perde condicionamento, ele perde amplitude, perde força, perde explosão. Você perde todos os fatores proporcionalmente ao tempo que você ficou parado. E aqui eu não estou falando a pessoa que ficou 2 semanas parada, estou falando aquela pessoa que ficou mais de mês parada. Para algumas modalidades, com 2 semanas você já sente muito. A musculação mesmo, quem fica aí um tempo parado e retorna, quando retorna o músculo dói totalmente, o organismo não é mais o mesmo. Mas aqui no caso das modalidades em geral, se você parou de jogar bola, parou de fazer a sua corrida de rua e quando retorna, quer retornar fazendo a mesma coisa que fazia, principalmente por causa do fator psicológico, e muitas vezes a pessoa que retorna, ela quer recuperar o tempo perdido, isso é um perigo. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você retornar fazendo da mesma forma, o mesmo esforço que você fazia antes, a probabilidade de você arranjar uma lesão é alta. A probabilidade de você se machucar, de ter algum transtorno é muito grande, seja em qualquer esporte. Na musculação, por exemplo, que é um esporte de fácil acesso, que muitas pessoas não imaginam que isso acontece, é um dos esportes que acontece sim. Imagina, você tem muita massa magra, você aguenta pegar muito peso em determinada máquina. Vamos colocar lá o agachamento ou então o supino, que são as mais tradicionais aí. E você fica um tempão sem malhar, vamos supor 2 meses sem treinar. Toda a sua parte articular, tendões, ligamentos e músculo está adaptada para aquela carga, para aquele peso. Quando você fica ali um tempo sem treinar, nesse caso aí acima de 1 mês, 40 dias, quando retorna para fazer o movimento, depois de 1 semana, e naturalmente, na primeira semana ninguém é louco de chegar pegando peso, mas depois de 1 semana, seu corpo já está adequando, já está acostumando de novo. E o músculo, ele responde muito rápido. O músculo, ele tem uma memória que ele avança, ele progride rápido. Porém, aí está o detalhe. O seu condicionamento ele vai além do que o músculo, do que o seu cardio respiratório aguenta. Você tem também um condicionamento de tecidos, um condicionamento dos ligamentos, dos tendões, das articulações, da lubrificação das articulações. E tudo isso, quando você para de fazer o esporte, vai regredir, vai atrofiar. A palavra não é bem atrofiar, mas vai perdendo os componentes e a capacidade física que você tinha antes de se adaptar aos movimentos. Por isso, quando a gente fala de tendões, ligamentos e articulações,
o prazo para retorno, para regularizar, para ficar igual era quando você estava no seu auge, é de mais ou menos 3 meses. Agora imagina, você fica 2 meses sem praticar o futebol ou a corrida numa intensidade muito alta, e quando você retorna, com 1, 2 semanas o seu condicionamento já melhorou, mas os seus tendões ainda não estão os mesmos, a sua articulação ainda não está a mesma, os seus ligamentos não estão os mesmos. Fica esse recado. O primeiro fator complicador de quem fica um tempo sem treinar é justamente a readaptação das articulações, tendões, ligamentos e principalmente para a amplitude. O músculo que perde um pouco da capacidade, ele também perde flexibilidade. Imagina, você vai chutar aquela bola e já tem um tempo que você não joga. A probabilidade de você ter uma distensão é maior do que quando você estava condicionado e treinando. Tem que ter essa cabeça agora quando for retornar aos esportes, beleza? O segundo motivo é naturalmente o sistema imunológico. Se você tem uma capacidade física, se você tem um hábito de praticar esportes, de sempre ter a atividade física como uma rotina na sua vida, o seu organismo está acostumado a isso. O seu organismo ele tem um sistema imune que reage a esses fatores e que trabalha muito bem, porque o nosso organismo ele gosta de atividade física, ele precisa do esporte para se modular de uma forma ideal. Somos uma máquina biológica. Aquela pessoa que é sedentária, aquela pessoa que não pratica esporte, ela tem um sistema imunológico mais baixo do que o de uma pessoa que está acostumada a fazer esporte, fazer exercício, claro, na dose certa. Eu não estou falando aqui de pessoas que são fanáticas, que treinam demais, porque excesso em treinamento e em prática esportiva também faz mal, beleza? Então estou falando de pessoas que praticam atividades aí 4, 5 vezes por semana num nível moderado. Legal, essa pessoa está com a saúde show de bola. Agora, se você, de repente, para de fazer exercício físico, ficou aí 1 mês, 40, 50 dias sem treinar, sem fazer exercício nenhum, seu sistema imunológico vai cair. Não adianta, não tem como, seu organismo estava acostumado com aquele estímulo, tanto para a sua modulação hormonal, quanto para liberação de hormônios como serotonina, endorfina, que são hormônios do prazer, hormônios que fazem com que o seu organismo funcione melhor. Tudo melhora, o seu humor, o seu astral, a sua noite de sono. E aí você acredita que parando de fazer exercício isso vai se manter? Não vai. E eu tenho certeza que você já está sentindo isso aí. Já está sentindo a falta do exercício para pelo menos regular e controlar todos os seus fatores biológicos. Show de bola? E agora o terceiro e último fator pelo qual eu não indico que você fique sem fazer exercício ou que você pare de fazer exercício quando você não tiver a possibilidade daquele exercício que você gosta. E aqui eu estou colocando naturalmente a probabilidade de você praticar qualquer exercício. Se você gosta de academia e não está podendo ir à academia, faça exercícios em casa, faça um treinamento funcional, um treino rápido. Aqui mesmo no meu canal eu já disponibilizei um monte de treinamento em casa que você pode fazer agora mesmo. Não precisa naturalmente, eu só faço musculação, se a academia está fechada eu não vou mais. Se eu estou viajando eu não vou treinar. Não pode ser assim, porque senão você vai ter, além desses 2 fatores que eu falei, que é o fator treino e condicionamento físico, condicionamento biológico, no condicionamento tendões, musculatura, articulações, você vai ter também o problema do sistema imunológico. E o terceiro fator que vai te atrapalhar muito, ficar sem atividade física, é o fator psicológico. Galera, o fator psicológico é importantíssimo, porque se você tá com a consciência pesada, tá com aquela pressão, aquela cobrança que tem alguma coisa errada, que tá faltando alguma coisa, isso te deixa com mais ansiedade. E a ansiedade é um passo para, por exemplo, para uma depressão, para um transtorno de estresse, justamente para crises nervosas, e tudo isso prejudica demais o seu organismo, aumenta as probabilidades de você ter baixa do sistema imunológico, mas a cabeça não funciona direito. Você não vai tomar as decisões como deve, você vai ficar mais irritado, vai ter transtornos e principalmente você vai ficar com muita ansiedade, e essa ansiedade, quando você retornar à prática, pode ser perigosa por causa do primeiro fator que eu falei, de repente ir com muita sede ao pote. Sabe aquela situação que você está com tanta sede e você pega um copo de água, se você virar ele de uma vez na boca, a água entorna toda. Não é assim. É aos poucos, você vai bebendo, 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 até que você mata a sua sede. A atividade física também não pode ser assim, chegar de uma vez só. Se a sua cabeça não estiver legal, você não vai ter a tranquilidade para o retorno à prática. Sendo assim, fica esse recado. E eu quero deixar para vocês esse convite. Não deixe de fazer os exercícios em casa. O seu organismo, uma vez que você
Faz o mínimo necessário, aeróbicos em casa, agachamentos, pular uma corda, dar uma corrida, mesmo que seja aquela corrida parada no mesmo lugar, o sprint, o skipping, que é a corrida no lugar, não tem problema, você mantém o seu condicionamento, você mantém o seu trabalho físico, isso vai ajudar o seu organismo a manter os seus níveis de condicionamento, certo? E principalmente, faça disso a sua rotina. Se em determinado momento você não pode se exercitar, Diogo, o problema não é nem o recolhimento, doença, qualquer coisa, é meu joelho, eu machuquei o joelho. Faça exercícios com os membros superiores. Se você está com algum problema na coluna, alguma coisa, faça exercício somente com os braços, faça o mínimo, sempre faça aquilo que for possível. Sempre existe uma possibilidade. E aí vem aquela velha situação, aquela velha conversa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, se a sua desculpa está sendo mais forte do que a sua vontade de realizar, a sua vontade de continuar transformando, infelizmente eu não posso ajudar. Mas, se você realmente busca, de alguma forma, contornar a situação, faça exercício pelo menos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana que você se exercitar, você consegue manter um condicionamento no mínimo. Se você fizer 3 vezes por semana, melhor ainda. Exercícios em casa, musculação em casa, flexões, puxadas, remadas, barra, o que você puder fazer. Se você precisa manter o seu cardiorrespiratório, faça os exercícios cardiorrespiratórios. Tudo é possível, galera. O que não pode é ficar parado. Por esses 3 fatores que eu listei para vocês aqui e por vários outros também, que são mais particulares de cada pessoa, mas eu não vou entrar em detalhes. E agora eu gostaria de te indicar esses outros 2 vídeos para aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre esse tema e também a chance de você alcançar seus objetivos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois dessa forma você poderá assistir os vídeos assim que eu postá-los. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.